Meu nome é Gustavo e é exatamente isso. Hoje eu vou te ensinar como usar Photoshop em menos de 20 minutos e sim, é possível e você vai conseguir criar um projeto completo nessa aula de hoje. Sem enrolação, já estou aqui no Photoshop, então a versão que eu estou usando nesse vídeo é 2025. Essa aqui é a área que vocês abrem o Photoshop a primeira vez. Aqui vai ter alguns projetos que eu já criei, então talvez o teu esteja vazio aí. A gente vai vir aqui em cima em arquivo, ou também pode ser novo arquivo aqui, ou você clica aqui em arquivo e vai em novo, tanto faz. E aqui é onde você vai definir o tamanho desse projeto. Você tem que pensar da forma real. Você tem uma mesa que tem 75 centímetros de altura por 3 metros de largura. Aqui é a mesma coisa, só que muda que está em pixels, tá? Você vai pesquisar qual o formato certo para a rede social que você está fazendo. Vamos fazer aqui uma pro Instagram, tá? Vamos colocar então aqui 1080 de largura por 1350 de altura, tá? Que é o tamanho padrão para posts dentro do Instagram, beleza? Certifica se tá no modo pixels, tá muito importante. A gente coloca aqui no modo polegadas ou centímetros e o projeto fica gigante, tá? Então coloca pixels e coloca esses valores, tá? E a gente clica aqui em criar. Essa daqui é a tela que pode assustar um pouco você, talvez. Tem até aquele meme, né, do Photoshop ser comparado com uma cabine de avião, né, que é cheio de botão para apertar, mas fica tranquilo que vocês vão ver que é muito simples. Para começar, se o teu Photoshop está diferente do meu, às vezes as localizações dos elementos estão diferentes, vamos deixar igual o meu. Vem aqui em cima em janela, vai em área de trabalho, clica aqui em essenciais padrão, tá? Define essa opção, volta novamente aqui em janela, área de trabalho e clica em redefinir essenciais. Ele vai voltar para o padrão, então tudo que foi alterado, ele vai ficar no modo padrão, vai ficar igual ao meu aqui, beleza? Vamos começar arrastando uma imagem para dentro do Photoshop. Eu separei essas imagens aqui para o projeto de hoje, então eu vou deixar também para download para vocês. Vamos começar por essa imagem aqui. Vamos arrastar ela, ó, você literalmente arrasta e joga para cima do Photoshop aqui. Vai arrastar e vai colar aqui nessa área. E a gente tem que apertar Enter para aplicar a imagem dentro do projeto. Se você quiser aumentar a imagem, você aperta Ctrl mais o T. Ctrl T, você consegue dimensionar essa imagem clicando nesses cantinhos aqui, aumentando aqui e aqui. Se você quiser, você pode usar o Alt também do teclado. Segurando o Alt, você consegue aumentar proporcionalmente em relação ao meio. Então, ele faz aumentando dessa forma. E se você soltar o Alt, ele aumenta dessa forma. Sempre o Alt, Shift, Ctrl vão fazer funções diferentes dentro do Ctrl T, tá? Por exemplo, o Ctrl aqui, você consegue estar dimensionando ele aqui. O Shift, por exemplo, quebra a proporção, então você consegue deixar achatado as coisas. Cuidado com o Shift, porque coisas achatadas ficam feias, tá? E outra dica também para vocês, imagine que você sem querer achatou ela dessa forma, e você salvou, você apertou Enter, tá? O Enter basicamente salva. Você pode apertar Ctrl Z para voltar ao que foi feito, tá? Então ele desfaz do Ctrl Z, você consegue ir desfazendo, ó. Dei mais um Ctrl Z aqui e até sumiu a imagem, né? Porque ele desfez a imagem que eu coloquei. Vamos arrastar novamente a imagem, então. Quando você arrasta, ele já te dá a opção de você dimensionar também, tá? Então ele já vem com o Ctrl T habilitado. Então vamos colocar, né, ela bem aqui no meio, um pouquinho para as bordas para fora, tá? Eu quero que ela apareça inteira aqui na arte. Ó, mais ou menos aqui, e dê um Enter aqui para aplicar. E agora vamos remover o fundo dessa imagem. Eu não vou ensinar para vocês uma forma de recorte avançada, eu vou ensinar a forma automática do Photoshop. Se você está com a versão atual do Photoshop, é só você clicar aqui em remover fundo, ele já vai fazer a remoção automática para nós. Então, às vezes fica ruim, mas nesse caso aqui já ficou bom e já vai servir para nós. Mas nesse vídeo eu não vou mostrar para vocês porque eu escolhi uma imagem que funciona, tá? Então já está recortado aqui para nós. Vamos dar um Ctrl T nessa imagem e rotacionar ela um pouco. No Ctrl T a gente também consegue rotacionar. É só colocar o mouse em volta dessas áreas aqui, ó, em volta dessa, em volta aqui. Tá vendo o meu mouse onde ele tá? Ele já muda o íconezinho para uma setinha assim, né? Então se eu clicar nesse ícone e arrastar, a gente consegue estar angulando de uma forma diferente. Eu vou deixar nesse ângulo aqui, por exemplo, e vou dar um Enter para aplicar. Pronto, ele está mais reto agora no nosso design. Aqui em cima no Photoshop a gente usa bastante a ferramenta de mover também, que é a primeira ferramenta do Photoshop. Ela vem aqui, você consegue estar movimentando as camadas. Então vamos deixar essa camada bem aqui, ó, bem aqui no meio. Vamos colocar agora um quadrado atrás aqui dessa Porsche, tá? Para fazer isso, a gente vai vir nessa ferramenta que é elipse, dando o botão direito nela, vai ter as outras formas. Retângulo, elipse, triângulo, polígono. A gente vai estar usando o retângulo hoje, tá? Clica no retângulo
E aqui, clicando e arrastando, a gente consegue colocar quadrados, tá? Esse quadrado vai ter o preenchimento e o traçado dele. E também, se você clicar e arrastar com um quadrado, você consegue colocar um quadrado perfeito, né? Que vai ter a mesma altura e largura, tá? Então, vamos colocar com o Shift segurado um quadrado mais ou menos desse tamanho aqui, tá? Por enquanto, ele vai ficar aqui. Pode ser que o seu quadrado seja diferente do meu, porque o meu está com um preenchimento na cor preta e um traçado na cor vermelha. Aí vai depender de como está configurado o seu programa. Mas é bem fácil, tá? Eu vou clicar aqui no traçado aqui, pode clicar por aqui ou por aqui também. Eu vou clicar nessa parte aqui e vou desligar a visualização da cor do traçado, que eu não quero nenhuma cor de traçado. E na cor de preenchimento eu vou deixar qualquer cor que esteja mesmo, tá? Não importa a cor aí para nós. Beleza, a gente tem esse quadrado agora, certo? A gente consegue movimentar ele aqui também, movimentar o nosso carro. Então, esse quadrado está por cima da nossa Porsche. E como faz para ele ficar atrás da Porsche? Aqui nas camadas do Photoshop, nessa área aqui, a gente tem exatamente a ordem de camadas. Isso daqui é muito importante. Quem está por baixo fica por baixo, quem está por cima fica por cima, tá? Você tem que pensar como fosse um monte de folha um em cima da outra, um monte de folha transparente, né? Porque está recortado. Então, quem está por baixo fica por baixo. Então, no caso, a Porsche, ela está recortada, mas tem um quadrado que está por cima dela. Então, a gente tem que jogar para baixo, tá? Então, a gente vai jogar esse retângulo embaixo aqui da Porsche, tá? E ó, já está lá no nosso quadrado. Eu vou jogar um pouquinho para a direita aqui ele, tá? E aí eu quero colocar um design dentro desse quadrado, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte. Aqui na pasta tem essa foto da traseira aqui da Porsche. Eu vou arrastar ela, jogar aqui pro Photoshop. Jogou aqui, deu um Enter, né, para ele aplicar. Ele tá lá, ó. Tá vendo que ele tá aqui? Ele tá em cima do quadrado e embaixo da Porsche. É exatamente ali que ele tem que estar. Se ele não tivesse, você arrastaria para ele ficar aqui, tá? Nessa nova camada, eu quero que esse quadrado se torne um recorte, tá? Então, eu vou vir sobre essa camada, dar um botão direito e criar máscara de corte. O que que aconteceu? Ele vinculou a camada de cima à camada de baixo. Então, agora, só se a foto estiver dentro do quadrado, ela vai aparecer. E é exatamente isso que eu queria, ó. Criar essa perspectiva com duas fotos e o quadrado fazendo um recorte, só para dar esse estilo de design legal aqui, beleza? Dentro do quadrado também a gente consegue mexer em algumas coisas. Aqui, ó, clicando sobre ele vai ter as propriedades aqui no Photoshop. E aqui a gente consegue aumentar aqui os cantos dele, para deixar os cantos arredondados. Eles estão bem retos, eles estão afiados, digamos, né? A gente consegue colocar aqui, por exemplo, o número 12 e você consegue ver agora que eles estão arredondados, tá? Se você precisar dar um zoom no Photoshop, outra dica também, aperta o Alt, segura e pega aqui o seu mouse, tá? Tem que ser o mouse. E aqui tem o scroll, tá vendo? Ó? Então, se você baixa o scroll, ele dá um zoom out. E se você sobe o scroll, ele dá um zoom in, tá? Zoom out e zoom in, basicamente, beleza? Então, você consegue estar fazendo essa movimentação e também se movimentando por essas barras laterais aqui, ó, para você ir para a direita, né, para a esquerda. Então, digamos que esteja aqui, ó, perdido, você vem aqui, arrasta a barra para a direita, bem tranquilo. Arrasta um pouco para cima. E se você não tiver o mouse, no caso, né, você pode apertar Ctrl mais e Ctrl menos, tá? Ctrl mais e Ctrl menos, caso você não tenha aí, beleza? Ah, e outra coisa, se você tá perdido na tela, você nem sabe onde é que você tá, aperta Ctrl 0, tá? Ele volta pro início na tela de visualização, tá? Isso daqui é uma dica boa e vai te salvar se você se perdeu. Vamos pegar agora essa logo da Porsche e arrastar para dentro do Photoshop também. Vamos deixar a logo em cima aqui, beleza? Eu vou separar em duas partes essa logotipo, ela tá com o brasão e a logotipo escrita. Então, a gente vai separar. Para separar, você vai recortar. Nesse caso aqui, como é fácil de recortar, já está com o fundo transparente e tal, a gente vai pegar essa ferramenta aqui de laço, tá? E você vai dar um zoom aqui para ficar mais fácil. E a gente vai selecionar em volta, ó, clica e arrasta. Realmente, essa parte toda aqui, ó, a gente quer selecionar essa parte da Porsche. Selecionou ela, dá um Ctrl J, tá? O que acontece? Cria uma nova camada aqui, o Ctrl J duplica, tá? E nessa nova camada, tá escrito aqui a Porsche sozinha, tá? Ele manteve a antiga e duplicou uma nova. Agora a gente seleciona novamente a camada da logo e seleciona apenas o brasão agora, tá? Que é o brasão aqui de cima. E faz a mesma coisa, Ctrl J, tá? E agora você pode deletar essa camada que era a camada inicial, beleza? Deletou aqui. A gente tem então agora nosso brasão, né? E a logo separadas, tá? Então você consegue movimentar. O brasão eu vou colocar nessa direita aqui, vou diminuir um pouco o tamanho e deixar bem no cantinho aqui, ó, só para dar um estilo, tá? E o nosso Porsche escrito eu vou colocar aqui no meio. Se não tiver aparecendo essas réguas roxas aí, que facilita a nossa vida para centralizar as coisas, aperta Ctrl H, tá? Sem o Ctrl H não tem como ajudar. E quando você liga o Ctrl H,
ele te ajuda a posicionar no meio. Tá vendo aqui, ó? Chego aqui mais ou menos onde é o meio que eu imagino, ele já crava para mim aqui o meio, tá? Agora vamos escrever um texto, né? A Porsche aqui já vem o certo porque é um texto da logotipo. A gente vai ter que escrever um texto nosso agora. Para isso tem a ferramenta de texto mesmo aqui no Photoshop. Você pode apertar o T para entrar nela, ou você vem aqui nas ferramentas e tem essa aqui, ó, ferramenta de texto horizontal, tá? Com a ferramenta ligada, você vai ver que o mouse já mudou de ícone, ele está no modo de texto. Então, se você dá um clique numa área, ele já vai colocar um texto. E aqui ele sempre coloca Lorem Ipsum, tá? É normal, ele sempre coloca essa palavra. Nesse caso aqui, o meu tá com uma tipografia, tá? Diferente da sua, provavelmente, que é a última tipografia que eu usei no projeto anterior. A gente já vai mudar essa tipografia, tá? Então vamos primeiro apagar tudo isso, vou dar um Ctrl A e vou apertar em Backspace do teclado para apagar, né? Igual você escreveria normal. E aqui eu vou digitar 911 GT3R, tá? Que é o nome desse carro aqui em cima. Bom, coloquei o texto agora e a gente vai alterar a tipografia, tá? Mas para facilitar, eu já deixei uma tipografia para vocês baixarem, tá? Então na pasta onde você baixou os assets dessa arte, você vai ter também esse arquivo aqui, que é o arquivo de texto. Você vai dar um botão de jeito nele e vai vir aqui em Install, ou Instalar se estiver em português. Ele vai instalar e pronto. Agora essa fonte já está no teu computador. E para usar ela é muito simples. A gente vem aqui na fonte que a gente escreveu aqui, dá um Ctrl A ou seleciona ela toda aqui. E a gente procura a fonte que eu acabei de instalar, tá? Então você pode vir aqui, tanto faz. Vai procurar a fonte chamada PicGrade, né? Você pode procurar aqui mesmo por alfabética, né? Tá separado por ordem alfabética. Ó, tá aqui, ó, PacGrade, tá? É essa fonte aqui. Então você clica sobre ela. Você também pode pesquisar, se você quiser. Você dá um Ctrl A deleta aqui, ó, escreve Pac. Ó, PacGrade já achou também, tá? Pega a ferramenta de mover aqui, vamos movimentar ela até o meio, aqui nesse canto. Essa tipografia, eu sempre gosto de diminuir dando Ctrl T, tá? Não pelas configurações de tamanho dela, então é mais fácil do Ctrl T mesmo. Bom, deixei o texto aqui, mas agora a gente vai criar um texto maior, tá? A gente vai criar uma área de texto que facilita o nosso uso, tá? Então você vai clicar na ferramenta de texto e dessa vez, em vez de dar um clique, a gente vai clicar e arrastar para criar uma área de texto. Você arrasta aqui e coloca mais ou menos aqui, por exemplo. Ele vai vir esses vários textos aqui. Eu já deixei uma pasta aqui separada com um textinho pronto, né? Você coloca o texto que você quiser aí. Eu peguei esse aqui do ChatGPT, vou copiar esse texto, vou dar um Ctrl A aqui, deletar e colocar esse nosso texto. Ele está muito grande, tá vendo que essa tipografia está muito grande? Para um texto secundário fica feio, está muito grande assim. Então a gente vai dar um Ctrl A, vai diminuir aqui o tamanho do texto. Agora a gente tem que diminuir por essa área, tá? Agora tem que ser por essa área. Aqui em cima ou aqui também você vai ter o tamanho em PT, né? O tamanho do texto. Vamos colocar, por exemplo, um 12. Vamos colocar um 16, na verdade, tá? E nessa tipografia de baixo, a gente colocar a fonte chamada Century Got. Ela tem no computador mesmo, tá? Então você pode abrir aqui e procurar pela palavra C, se você quiser pesquisar aqui, ó. Ó, tem Century regular, não é essa, é a Century Got, tá? Essa daqui, ó. Então você clica sobre ela e pronto, ela já fica aplicada aqui também dentro do nosso texto, tá? Ó, eu tô achando que aqui tá perdendo um pouco do destaque desse aerofólio aqui, tá vendo que o aerofólio tá aqui, mas não dá pra ver muito bem, porque a foto tá atrás. Então a gente vai pegar a foto e também a camada do retângulo, tem que pegar os dois. Se eu arrastar sua foto, vai ficar assim. Então a gente tem que pegar as duas camadas aqui, você aperta Ctrl, segura o Ctrl e clica nas duas camadas, tá vendo que está selecionando aqui as duas camadas? Agora você dá um Ctrl T e agora sim você movimenta. Vou deixar elas aqui, beleza? Agora vamos colocar também uma cor de fundo para esse projeto. No caso aqui, o projeto está com uma cor branca pura, né? E eu vou colocar aqui uma cor um pouco mais bege, tá? Para fazer isso, a gente vai aqui no plano de fundo, seleciona ele, clica aqui nas camadas de ajuste aqui no Photoshop, que é aqui embaixo, tá? Onde você consegue criar uma nova camada vazia, apagar a camada. Aí a gente clica aqui nessa opção e vai em cor sólida. Na cor sólida ele já ligou aqui para nós, deixou aqui na cor preta, a gente vai só movimentar aqui a tabela de cores, tá? Então a gente vai colocar aqui num branco, basicamente, vai puxar aqui para o amarelo um pouco, então a gente vai deixar ela basicamente aqui, ó, que é perto do branco, mas não é o branco, tá? Ele fica um branco mais diferenciado, é quase um off-white, né, que eles chamam, tá? E agora vamos finalizar criando uma sombra embaixo aqui do nosso carro, tá? Ele tá flutuando aqui na arte e a gente quer deixar ela um pouco mais realista. E para fazer isso, a gente vai usar o próprio pincel do Photoshop. Ó, vamos criar uma nova camada vazia aqui. Para criar isso, você vem aqui do lado do Photoshop, tá? Nessa parte aqui, você
clica aqui, vai criar a nova camada. Vamos jogar essa camada embaixo do carro, ele está nessa camada aqui, então a gente joga para baixo, tá? Ele tem que ficar aqui. Se você quiser, você até pode nomear essa camada aqui, ó, dando 2 cliques aqui na camada 3, ó, colocando sombra, tá? Só pra gente saber que é a sombra. Você vem agora com a ferramenta de pincel aqui, clica nessa ferramenta que é essa daqui no Photoshop, tá? Perceba se ele tá no modo pincel certo, você pode dar um botão direito em cima, sempre vai aparecer as subferramentas. Tem que ser a modo pincel, não essas outras aqui de mistura e tal, é pincel mesmo. Aqui pode ser que o teu esteja igual ao meu aqui no Photoshop. Essa mira aqui, ó, tá vendo? Se eu apertar Caps Lock, que é o botão que deixa as letras maiúsculas, muda para o modo redondo, tá? Que é o modo que aparece qual o tamanho que tá o brush. Então deixa nesse modo que fica mais fácil. Você vai dar um botão direito em cima da arte, vai aparecer o tamanho que você quer configurar esse brush. Então se eu diminuir aqui, ele fica menor. Se eu aumentar, ele fica maior, tá? Vamos deixar aqui, por exemplo, um 120 de tamanho. Você deixa no modo redondo macio, aqui vai ter um redondo duro e um redondo macio na parte dos pincéis gerais aqui, tá? Eu sempre gosto de usar o redondo macio porque você consegue configurar e ir fazendo de uma forma mais suave. Tá vendo que ele fica dessa forma assim, ó? E o redondo duro, ele fica realmente duro, 100% duro, tá? Então deixa no redondo macio. Coloca aqui o fluxo do pincel aqui embaixo em uns 40%, tá? Uns 30% aí, que ele vai fazer com que saia menos tinta do pincel, basicamente. Depois a gente deixa também a cor do pincel na cor preta absoluta, né? Se eu agora passar o pincel, sai preto. Se eu passar aqui no azul, sai azul, entendeu? Então o pincel funciona dessa forma. Ele não está sendo tão forte porque a gente deixou o fluxo mais baixo. Agora dá um zoom bem legal aqui, ó, um zoom. Eu até diminui um pouco o pincel, que sim, tá um pouco grande, eu vou deixar uns 60 aqui. E a gente vai passar algumas vezes dando alguns cliques aqui embaixo do nosso carro, tá vendo? Para gerar essa pequena sombra mesmo. Ó, quanto mais a gente passa no mesmo lugar, mais forte fica. Então você tem que cuidar para não ficar muito forte em alguma área, entendeu? Então vamos passar várias vezes aqui até criar essa sombra embaixo do carro, beleza? Essa parte é um pouco chatinha e talvez quem está iniciando é um pouco mais difícil, né? Mas aqui, ó, já criei a sombra, tá bom? Se a gente for ver sem e com a sombra, a gente consegue ver que agora conecta muito melhor o nosso carro com o chão, tá bom? Ó, e agora para dar um estilo também, aqui no 911 que a gente colocou esse texto aqui, tá vendo? A gente vai selecionar ele. Vamos selecionar apenas aqui o GT3R, selecionou ele. A gente vem na cor e agora a gente muda a cor apenas do GT3R, tá? Como a gente selecionou só ele só vai ser alterado agora ele aqui. Então a gente coloca aqui num vermelho, por exemplo, tá? Eu não vou deixar o vermelho 100% aqui, vou deixar um vermelho mais para cá, que é um pouco mais clarinho. E vou dar um OK. E pronto, agora a gente tem nosso GT3, né? Em vermelho, 911 em preto, exatamente igual aqui no nosso carro, né, que tem partes vermelhas e pretas. E a nossa composição já está pronta. Eu vou ensinar vocês a finalizar agora a arte e adicionar alguns efeitos, tá? Você vai criar uma nova camada em cima de todos aqui no Photoshop, tá? Então você cria uma nova camada vazia. Você vai apertar o Ctrl, Shift, Alt, E, tudo junto, tá? Ctrl, Shift, Alt, E, são várias teclas. Ctrl, Shift, Alt, E, ele vai criar uma camada nova com toda a nossa arte junta, compactada, tá? E nessa camada, a gente vai vir aqui em filtro, vai vir em filtro do Camera Raw, tá? E aqui a gente vai estar editando a finalização dessa arte, é o pós-processamento, tá? Aqui é um pouco complexo, mas aqui eu gosto que vocês entrem e testem, tá? Cliquem em várias opções, vamos mexer um pouco no contraste dessa imagem, deixar um pouco mais visível o contraste. Eu vou aumentar um pouco da textura aqui em efeitos dessa imagem e também vou aumentar o granulado dessa imagem. Eu acho um efeito muito estiloso esse granulado, tá vendo? Ó, que eu vou deixar em 0 para vocês verem. E com o granulado agora, ele dá esse efeito aqui, né, dessa textura, tá? Eu acho que fica bem legal para essas aplicações. Eu vou deixar nesse nível aqui. E nesse projeto aqui eu vou fazer só isso, tá? Se você quiser, você pode mexer também na coloração, você pode mexer na vibração, mexer na saturação da imagem e fazer, né, as edições que você quiser aqui. Para mim já tá perfeito, eu queria um tratamento mais básico e deixar a arte um pouco clean, tá? Então eu vou dar um OK e tá finalizada a nossa arte. Vamos agora aprender a salvar essa arte da forma certa, porque não adianta nada você fazer a arte e ela continuar aqui no Photoshop. Então a gente vai vir aqui em arquivo, vai vir aqui em salvar como. Aqui a gente vai salvar um backup do arquivo em Photoshop, para a gente poder editar depois se você quiser. Então ele vai ser o projeto mesmo, tá? Para você abrir no Photoshop. Não é um arquivo de imagem, mas é um arquivo de projeto. Então você salva aqui, ó, projeto 911 aula. Vou colocar aqui, ó. E você deixa na opção PSD Photoshop, que é a primeira opção aqui do Photoshop, e clica aqui em salvar, tá? Mas agora a gente quer o arquivo de imagem, que é realmente o que a gente vai postar na rede social, o que a gente vai usar para mandar para um cliente. Então a gente vai vir aqui em arquivo, salvar como uma cópia ou salvar como, algumas versões do Photoshop isso muda. Eu vou vir aqui em salvar como uma cópia, se tiver no seu você vem nessa opção também.
e aqui você muda o modo do formato para PNG. O PNG é um formato que mantém bastante resolução, ele é ótimo para você usar, tá? Você pode usar PNG ou JPEG, beleza? JPEG é essa opção aqui, mas vamos colocar em PNG que é mais fácil. Eu vou deixar esse nome aqui, 911 aula PNG, para a gente saber que esse arquivo é o PNG, e vou clicar aqui em salvar. Ele vai perguntar se eu quero mudar o tamanho do formato, deixa aqui em formato grande, salvamento mais rápido, e você clica em OK. E pronto, aqui na pasta vai ter o arquivo backup do Photoshop, então se você fechar esse arquivo agora, vir aqui nessa pasta e abrir esse arquivo, você vai abrir novamente o arquivo no Photoshop, você pode editar camada por camada, e a gente tem nossa foto fechada em formato de imagem agora finalizada aqui também. Então tá lá nosso projeto finalizado, ficou esse daqui, ficou realmente bem legal, uma arte bem clean e que também tem aplicações de técnicas, então vocês podem treinar com essas aplicações. Eu sempre indico vocês treinarem bastante o Photoshop, parar de ver o Photoshop como aquela tela cheia de botões, é realmente usando ele e entendendo como funciona cada área, tá? É sempre assim e você tem que fazer, tem que executar para você poder aprender mesmo. Agora, se você está aqui e está querendo aprender um pouco mais sobre design, sobre Photoshop, deixei aqui embaixo o link do nosso treinamento, tá? Um treinamento completo de design, onde eu ensino todas as ferramentas passo a passo, são aulas mais dedicadas, né? Aqui no YouTube a gente faz uma aula um pouco mais rápida, mas lá no curso é uma aula passo a passo, são mais de 120 aulas, 14 módulos completos para você. E se você entrar por esse link que está na descrição aqui desse vídeo, é uma oferta especial para vocês que estão aí no YouTube, tá? Ah, e tem um bônus, tá? A gente adicionou um módulo também de prospecção e captação de clientes nesse curso, tá? Então você aprende a como conseguir clientes e ganhar dinheiro nesse segmento do design também, que eu sei que realmente pode ser uma dificuldade e a gente fez esse módulo completo, que eu ensino as minhas técnicas de prospecção e como eu fecho meus contratos.